vamos conversar sobre depressão e ansiedade. Bom, muitos de nós já sabemos que a depressão é excesso do passado e a ansiedade excesso do futuro. Mas o que a gente não percebe é que tanto a depressão quanto a ansiedade tem um ponto onde ela começou. E conforme vão se passando o tempo, os dias, os meses, as semanas e tudo mais, a gente se perde aonde ela começou. Por quê? Porque ela não começa do dia para a noite. Ela começa devagarzinho em situações pequenas. Por exemplo, a depressão é excesso do passado, é quando você fica revivendo uma glória ou revivendo uma grande merda. Exatamente isso. Quando a pessoa fez uma coisa maravilhosa, vamos dar exemplos de famosos, um jogador muito famoso, um ator muito famoso, um cantor, tudo mais, que teve dias maravilhosos de fama, de glória e depois não teve mais, e quando a pessoa percebeu que já não tinha mais aquilo, fica se lembrando dos dias de glória, fica se lembrando dos dias maravilhosos, ficam revivendo essas coisas. Ou uma pessoa que fez uma grande cagada na vida e acaba ficando remoendo aquele problema, não se perdoa por aquilo que fez. Então, todas as vezes que hoje acontece alguma coisa que dispara esse sentimento, você fica pensando que você está deprimido porque fica sozinho, porque não atinge um objetivo, porque as coisas não saem como você planejou, mas na verdade começou há muito tempo antes e é preciso identificar quando isso começou. Se isso não for identificado, não importa o que você trate hoje, a sua autoconfiança, o seu poder de execução, a sua autoimagem hoje, sendo que a raiz do problema começou muito tempo antes, começou lá atrás, quando você percebeu que o que você vivia de bom você já não vive mais, ou quando você começou a remoer algo que você fez de errado e você não se perdoou por isso. Há muitos meios de descobrir qual foi o ponto exato do problema. Quando você vai num terapeuta, as perguntas que o terapeuta faz são exatamente para extrair essas informações. E conforme você vai conversando com o terapeuta, você começa a liberar informações que nem você sabiam, porque as perguntas são certas. As perguntas são exatamente para atingir aquele ponto que estava escondidinho ali, que foi jogado para debaixo do tapete, naquela questão de não vamos mexer com isso, isso está quieto. Então a gente levanta o tapete e tira todas essas coisas. Esse é o papel do nosso trabalho, esse é o papel do terapeuta. Quando a pessoa não tem noção, não consegue, ou seja, o problema foi tão grande, normalmente acontece quando é uma cagada, não quando são dias de glória, mas quando o problema foi tão grande que o cérebro dela preferiu esquecer para não ficar vivendo com aquela dor. Então nós usamos a regressão. Eu sou master em hipnose e já tratei problemas de depressão fazendo exatamente isso, regredindo a pessoa naquele sentimento e ela chegou naquele momento em que começou a depressão. E quando a gente trata a raiz do problema, depois nós só a gente só vem tratando os gatilhos que disparam aquele problema novamente. Então, nós tratamos a raiz do problema, então a pessoa ela já sai daquele estado de depressão e depois nós vamos apenas tratar os gatilhos que disparam aquela memória novamente. Então procure ajuda, não fique achando que você vai conseguir se livrar sozinho, porque às vezes você nem tem noção de que é isso que está te travando, que é isso que está te trazendo esse sentimento depressivo. Às vezes você acha que é porque, como eu citei, que você está sozinho, porque você não alcançou aquele objetivo, mas na verdade não. Tem uma memória incutida aí que todas as vezes que acontecem outras pequenas coisas disparam aquele sentimento lá atrás. Então procure ajuda. Eu conheço muitas pessoas que saíram da depressão sozinha. Isso é verdade, mas você precisa ser realista com você mesmo. Até que ponto você vai ficar esperando para buscar ajuda? Até que ponto você vai ficar esperando para olhar para você e entender que ninguém vai fazer o que você precisa fazer? Entender que você é a pessoa mais importante do mundo e que você tem que olhar para você com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação. E a ansiedade é excesso do futuro. A
pessoa que é ansiosa, ela pensa no amanhã com preocupação. É super normal a gente pensar no que nós vamos fazer amanhã, como vai ficar amanhã, se eu não tiver o dinheiro para pagar uma conta, o que eu vou fazer? Legal, é normal, a gente tem que pensar isso, a gente tem que ser racional também. Como eu vou ficar daqui 2 anos, 5 anos e tudo mais. Projetar tudo isso. Só que às vezes a gente deixa isso tudo muito solto e não coloca num papel. Tem uma história que eu li no livro da Mary Kay, eu já fui consultora, onde ela conta sobre uma empresa que chamou um gestor de alta performance, onde ele conversou com todos os funcionários para que eles tivessem melhor gestão do tempo. Ele, na verdade, era gestor de tempo. E aí o dono da empresa falou, quanto vai custar? Ele falou, olha, não precisa me pagar agora. Você vai me pagar quando você tiver resultado na sua empresa. Eu vou conversar com todos os funcionários, um a um. Ele conversou com todos os funcionários e foi embora. E depois de 1 mês, a empresa triplicou os seus ganhos. E eles mandaram um cheque de $1 milhão. E isso aconteceu há muitos anos, então era muito dinheiro. E eles queriam entender o que aconteceu, o que ele falou para essas pessoas. Ele simplesmente falou o seguinte: coloque num papel as 6 coisas mais importantes que você precisa fazer. O que você não conseguiu organizar naquele dia, você joga como prioridade para o dia seguinte. E coloca mais 4 coisas. Por exemplo, se foi 2 coisas que você deixou. Sempre 6 itens para fazer no dia seguinte. Isso nos traz para o nosso cérebro um descanso, que ele já sabe que tem o que fazer e que ele precisa colocar aquilo em prática. Você deixa de procrastinar fazendo isso e você trata a sua ansiedade. Isso, é claro, é um tratamento mais superficial, é um tratamento que vai te trazer um melhor encontro com você mesmo. É um tratamento que vai te deixar mais tranquilo. Mas assim como a depressão, a ansiedade não começou hoje. A ansiedade começou lá atrás. Por exemplo, quando a sua mãe chegava com uma sacola do mercado, você ficava desesperado para olhar o que tinha dentro. Quando você ia fazer seu aniversário, você ficava super ansioso para chegar, mas uma ansiedade que te tirava o sono. Ou quando você era muito cobrado quando criança, tem que fazer agora, você tem que ser o melhor. Isso vai gerar em você uma questão assim, bom, agora que eu sou adulto, não tem ninguém para pegar no meu pé, eu vou fazer as coisas no meu tempo. Além de se tornar uma pessoa procrastinadora, você fica tão tranquilo que as coisas começam a virar uma bola de neve e você começa a ficar ansioso porque você não resolveu o problema. Então, o primeiro passo é programar as coisas que você precisa fazer. E você precisa se cobrar de fazer isso, porque eu sei que eu tenho que fazer isso, tá, mas aí você não faz, aí você fica do mesmo jeito. Então se priorize, mais uma vez, se ame, olhe para você. Se você sabe que esse é um dos caminhos para que você se torne uma pessoa menos ansiosa, por que não fazer? Olhe para você com amor, olhe para você no espelho e fale, eu vou fazer isso por mim, porque eu me amo, porque eu mereço. Coloque as suas metas, coloque o que você tem que fazer no dia seguinte, o que você tem que fazer no mês, quais são os objetivos para anos. Quando alguém perguntar para você o que você quer ser daqui 5 anos, não é para você ficar desesperada, é para você pensar racionalmente. Se eu estou estudando, daqui 5 anos eu estarei formada, estarei atendendo ou estarei trabalhando na minha área. Se eu não estou estudando, não estou fazendo nada, eu vou estar no mesmo lugar. Isso é ser racional, não é para ficar ansioso, falando, eu tenho que estar em algum lugar. Não, se eu estou fazendo algo, eu vou estar em um lugar diferente, se eu não estou fazendo nada, eu vou estar no mesmo lugar. Então vamos montar um plano de ação, se eu quero estar num lugar diferente, de forma muito tranquila e muito clara. Eu aconselho, claro, você a procurar um terapeuta, a procurar um profissional que possa te ajudar a encontrar a raiz do problema. Eu já tratei a ansiedade também com regressão, aonde nós encontramos ali a raiz do problema e nós ressignificamos aquela cena, aquela história, aquelas palavras, aquele momento, e depois nós tratamos apenas o gatilho, porque os gatilhos vão te levar a sofrer não agora, mas com a cena lá do passado, com as coisas que aconteceram anteriormente. Então eu aconselho você a olhar para você, a se amar, a se priorizar e procurar ajuda. Não permita que a ansiedade se transforme num momento de desmaio, se transforme num momento de tremedeira, de inconsciência, porque tem pessoas que elas ficam tão ansiosas que elas perdem a consciência, desmaiam, passam mal.
aí já é um estágio muito avançado. Não se permita chegar nesse ponto. E se você chegou nesse ponto, procure ajuda. Esse é um problema mental. Ele já atingiu sim os hormônios, ele já atingiu sim a sua mente, o seu cérebro, mas a raiz dele começou lá atrás, mentalmente. Não pare de usar os seus remédios, tanto em caso de depressão quanto em caso de ansiedade, mas não fique só nos remédios. Eu conheço pessoas que os médicos dizem que já está numa dose altíssima, que já nem sabe mais o que vai fazer. Aí que a pessoa vai procurar uma hipnose, uma PNL, vai procurar outros tratamentos alternativos. Então não espere chegar nesse ponto, mas se você chega nesse ponto, saiba que existe solução para o seu problema. Você só precisa acreditar, se entregar. Se você já chegou nesse ponto onde nenhum remédio que os médicos dizem que é o que vai resolver seu problema, se você chegou nesse ponto e não resolveu, qual é o problema? O que custa você tentar outra alternativa de tratamento? Se ame, procure por você, se priorize e vá atrás de ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para colocar aquilo que nós aprendemos a serviço da humanidade, ao serviço das pessoas. Porque aquilo que nós aprendemos não é para aplicar só em nós, porque nós aplicamos tudo em nós também. Mas é para estender a mão e poder ajudar alguém como você, que está procurando ajuda, ou alguém como um parente seu, um familiar seu que precisa de ajuda. Procure ajuda. O seu problema tem solução. E a autocura é um direito de todos.